Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez um dia? Como tudo começou? Pois é, essa história tenta responder exatamente isso. Imagine um lugar onde não existe dor, tristeza ou maldade. O sol brilha na medida certa. Os rios são cristalinos. E cada fruta que nasce nas árvores tem o sabor mais doce que você possa imaginar. Esse lugar se chamava Jardim do Éden. Um verdadeiro paraíso criado por Deus para ser o lar perfeito dos primeiros seres humanos, Adão e Eva. Deus os criou com muito carinho, à sua imagem e semelhança, e lhes deu um presente precioso, a liberdade de escolher. Eles podiam andar entre flores e animais, conversar com Deus como quem conversa com um amigo e cuidar de tudo o que havia ali. Mas, junto dessa liberdade, veio também uma regra: não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que crescia bem no centro do jardim. A princípio parecia simples. Afinal havia tantas outras árvores, tantas frutas, tanta abundância. Por que se preocupar com uma única árvore? Mas o tempo passou, e a curiosidade, aquele sussurro que existe dentro de todos nós, começou a crescer. Foi então que uma figura misteriosa apareceu. Uma serpente com palavras suaves e persuasivas, capaz de transformar dúvida em desejo. E é aí que começa o verdadeiro drama humano, a escolha. Uma decisão que mudaria o destino não só de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. Essa história, mais do que uma simples narrativa antiga, é um espelho das nossas próprias vidas. Fala sobre liberdade, tentação, responsabilidade e consequências. É sobre o momento em que o ser humano descobriu que escolher nem sempre é fácil, e que cada escolha traz consigo um preço. No princípio, o mundo era um vazio silencioso. Nenhum som quebrava a calma. Não havia vento, nem canto de pássaros, nem o murmúrio dos rios. Mas, de repente, uma voz, profunda, poderosa e serena, rompeu o silêncio. Era a voz de Deus, criando com cada palavra uma nova forma de beleza. Haja luz, ele disse, e a escuridão se rasgou, revelando o primeiro amanhecer da existência. O céu se acendeu em tons dourados, e as águas começaram a dançar sob o brilho do novo sol. Deus observou tudo com contentamento, e cada detalhe surgia em perfeita harmonia. As montanhas se erguiam, as flores abriam as pétalas, e os animais começavam a correr sobre a terra ainda úmida e fresca. Mas, mesmo com toda essa grandiosidade, algo ainda faltava. O Criador desejava alguém que não apenas existisse, mas entendesse a criação, alguém que pudesse sentir, sonhar, cuidar e escolher. Assim, ajoelhando-se sobre o chão fértil, Deus moldou o homem com as próprias mãos, usando o pó da terra. Com delicadeza infinita, soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem, Adão, abriu os olhos para ver a luz pela primeira vez. Imagine o que ele viu: o céu em chamas douradas, os rios cintilando como espelhos, os animais curiosos se aproximando, e o vento sussurrando segredos entre as folhas. Adão respirou fundo, e o mundo respirou com ele. Era o primeiro ser humano, o primeiro olhar sobre a criação. Deus então preparou um lugar especial para que ele habitasse, o Jardim do Éden. Um paraíso tão belo que as palavras mal o alcançam. Árvores carregadas de frutos coloridos se inclinavam sobre rios de águas transparentes. Flores de todas as cores formavam tapetes vivos. O ar tinha um perfume doce e a brisa era leve como um suspiro. Cada manhã era um presente e cada entardecer uma canção de paz. Ali, Adão vivia em plenitude, caminhava entre os animais, dava nomes às criaturas, observava o voo das aves e o brilho das estrelas que se acendiam no céu à noite. Era amigo da terra, do tempo e de Deus. Mas com o passar dos dias, uma sensação começou a crescer dentro dele, uma quietude diferente, uma ausência que ele não sabia explicar. Deus, que conhecia o coração de sua criação, entendeu. E então, em um gesto de amor, fez Adão adormecer profundamente. O mundo ficou em silêncio novamente. Do lado do homem, o Criador retirou uma costela e dela formou a mulher, Eva, bela como o amanhecer, suave como o vento, viva como o próprio jardim. Quando Adão despertou e a viu, seu coração se alegrou. Reconheceu nela algo familiar, uma parte de si mesmo, e compreendeu que não estava mais só. Eva sorriu, e o Éden pareceu florescer ainda mais. A partir daquele instante, a terra testemunhou o primeiro amor, o primeiro olhar compartilhado, a primeira história entre dois seres humanos. Eles viviam em total harmonia, entre si, com a natureza e com Deus.
Andavam descalços sobre a grama macia, comiam dos frutos mais doces, riam entre as árvores, e à tarde, quando a brisa soprava suave, Deus vinha passear com eles. Era um tempo em que o mundo não conhecia dor, culpa ou medo, apenas plenitude. O Éden era mais do que um jardim. Era um estado de pureza, um lar onde o Criador e suas criaturas viviam em perfeita comunhão. E assim começou a história da humanidade, com um sopro, um jardim e dois corações batendo em perfeita harmonia com o som da criação. Os dias no Éden se sucediam como um sonho que nunca terminava. O sol nascia dourado, o vento trazia perfumes de flores novas, e Adão e Eva viviam em paz, livres, felizes, e em comunhão com tudo o que existia. Caminhavam de mãos dadas pelos jardins, ouviam o som dos rios e conversavam com Deus, que os visitava na brisa suave da tarde. Nada lhes faltava. Cada fruto era doce, cada amanhecer uma promessa. Mas, bem no centro daquele paraíso, havia uma árvore diferente de todas as outras. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Era bela, de tronco firme e folhas que brilhavam sob o sol. Mas havia uma ordem clara e firme. De tudo o que há neste jardim, vocês podem comer à vontade, menos do fruto desta árvore. A voz de Deus soava com ternura, mas também com autoridade. Aquela árvore representava algo maior que um simples fruto. Ela era o limite, o lembrete de que a liberdade também exige sabedoria. E por muito tempo Adão e Eva obedeceram. Passavam por ela, olhavam suas folhas reluzentes, mas seguiam adiante, confiantes no que tinham. Até que certo dia, o silêncio do Éden foi quebrado por uma voz diferente. Uma voz sussurrante, quase doce, mas carregada de intenção. Era a serpente, a mais astuta de todas as criaturas. Enroscada entre os galhos da árvore proibida, ela observava Eva com olhos atentos e um sorriso traiçoeiro. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Perguntou ela fingindo inocência. Eva, surpresa, respondeu: Não, podemos comer de todos os frutos, menos deste aqui. Deus disse que se o comermos, morreremos. A serpente soltou um riso baixo, quase um sibilo. Morrer? Ora, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele. Conhecerão o bem e o mal. As palavras da serpente caíram sobre Eva como gotas de veneno suave. Ele parecia brilhar com uma luz própria, convidativa, quase viva. O pensamento da sabedoria, do poder, do ser como Deus, começou a crescer dentro dela, silenciosamente. O tempo pareceu parar. O vento cessou, as folhas se imobilizaram, e Eva, tomada pela curiosidade e pelo desejo, estendeu a mão. Seus dedos tocaram a casca lisa do fruto e o mundo pareceu prender a respiração. Ela o arrancou do galho e o levou à boca. O sabor era doce e amargo. Logo em seguida, ofereceu o fruto a Adão, que a observava em silêncio, dividido entre o amor e o temor. Mas por fim ele também comeu. E naquele instante, como um trovão cortando o céu azul, tudo mudou. Os olhos de ambos se abriram. Mas ao contrário da sabedoria que esperavam, o que encontraram foi vergonha. Eles olharam um para o outro e perceberam que estavam nus. A inocência que antes os cobria como uma luz havia desaparecido. Rapidamente costuraram folhas para se esconder. O Éden, que antes parecia cantar, agora parecia suspirar. O vento ficou mais frio, as sombras mais longas. O paraíso, que era feito de pureza, agora carregava o peso de uma escolha. Naquele dia, Adão e Eva descobriram que conhecer o bem e o mal não é o mesmo que ser igual a Deus, e que a desobediência, por menor que pareça, é o início de toda perda. O fruto havia sido mordido, e com ele, o silêncio do Éden se desfez. O doce sabor da curiosidade logo se transformou em um gosto amargo de culpa. Adão e Eva se entreolharam, e algo invisível, mas profundo, havia mudado entre eles. Antes, seus olhos se encontravam sem medo, sem julgamento. Agora, viam-se nus, expostos não apenas em corpo, mas em alma. A inocência, que era como uma veste de luz, havia caído por terra. Pela primeira vez, eles sentiram o peso da vergonha. Tremendo, tentaram se esconder atrás das árvores, costurando folhas de figueira para cobrir-se, como se pudessem esconder de Deus o que haviam feito. O vento que soprava no jardim parecia diferente. Já não era a brisa leve que os envolvia com ternura, mas um vento que carregava um presságio. O céu parecia mais pálido, e o canto dos pássaros cessou. Era como se toda a criação tivesse percebido o que acabara de acontecer.
Então, ao entardecer, Deus veio ao jardim como fazia todas as tardes, caminhando entre as árvores. Sua presença enchia o ar com uma paz que, naquele dia, Adão e Eva não conseguiam mais suportar. Ao ouvirem seus passos, esconderam-se entre as sombras. E Deus chamou: Adão, onde estás? Era uma pergunta que ecoava não só no jardim, mas dentro do coração do homem. Uma pergunta que atravessaria os séculos. Adão, com voz trêmula, respondeu: Ouvi tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem te mostrou que estavas nu? Acaso comeste do fruto da árvore que te proibi? O silêncio se instalou. Adão baixou os olhos e, num gesto de fraqueza, respondeu: A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Eva, tomada pela culpa e pelo medo, completou: A serpente me enganou e eu comi. A confissão ecoou como um trovão. O Éden inteiro parecia lamentar. Deus olhou para eles, não com raiva, mas com tristeza. Porque o amor de um pai vê mais longe. Ele via não apenas o erro, mas o abismo que se abriria a partir dali. A pureza havia sido quebrada. O que era pleno se tornara frágil. A liberdade, antes leve, agora pesava como uma corrente. Adão e Eva haviam descoberto algo que nunca poderiam devolver: a consciência da perda. E naquele instante, o jardim do Éden deixou de ser apenas um lugar. Tornou-se lembrança. Uma lembrança de como era o mundo quando o ser humano ainda andava lado a lado com Deus. O jardim, que antes pulsava de vida, agora estava silencioso. O perfume das flores parecia mais fraco, o brilho das águas mais opaco. O Éden, que fora palco da inocência, agora testemunhava a dor da desobediência. E o Criador caminhava entre as árvores, e sua voz, firme e serena, ecoava como trovão distante. Adão e Eva, com os olhos marejados, permaneceram diante dele. Não havia para onde fugir, nem folhas suficientes para esconder o peso do que haviam feito. O silêncio entre eles e Deus era mais pesado do que qualquer palavra. Então Deus se voltou primeiro para a serpente, a enganadora, e pronunciou: Por causa do que fizeste, serás maldita entre todos os animais. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. E colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. As palavras soaram como um juízo, mas também como uma promessa, o prenúncio de um futuro redentor, um dia distante em que o mal seria vencido. Depois Deus olhou para Eva, que tremia diante dele. Multiplicarei grandemente as dores da tua gravidez. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Eva abaixou o rosto, lágrimas escorrendo por suas faces. A doçura da vida havia se tornado dura como a terra seca. Por fim, o olhar do Criador repousou sobre Adão. Porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei que não comesses, maldita será a terra por tua causa. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó, porque do pó foste formado, e ao pó tornarás. As palavras cortaram o ar como lâminas. O homem e a mulher compreenderam então que o paraíso não lhes pertencia mais, que a eternidade, antes ao alcance de suas mãos, agora se afastava. Mas mesmo naquele momento de juízo, Deus ainda foi compassivo. Fez para eles vestes de pele, para cobrir a vergonha que o fruto havia revelado. Um gesto silencioso de amor em meio à dor. Um lembrete de que, mesmo na queda, a misericórdia não desaparece. E então, com o coração pesado, Deus os conduziu até a saída do Éden. O portão se fechou atrás deles, e a luz do paraíso ficou distante, como um sonho que se apaga. Do lado de fora, o mundo era diferente. O vento era frio, o solo duro, o horizonte vasto e desconhecido. Atrás deles, Deus colocou querubins e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, guardando o caminho da árvore da vida. Eles olharam uma última vez para o jardim, o lar que perderam, e deram o primeiro passo rumo a um novo mundo, onde o trabalho, o tempo e a dor seriam companheiros inevitáveis. E assim começou a jornada da humanidade, não mais no paraíso, mas no terreno áspero da existência. A perfeição havia sido trocada pela experiência, a eternidade pela esperança, e a lembrança do Éden pelo anseio de um dia voltar a caminhar novamente ao lado de Deus. Adão e Eva saíram do Éden com o coração pesado, mas não completamente vazio. Eles carregavam consigo algo que jamais poderiam esquecer: a memória do paraíso, o sabor da inocência
e a consciência da liberdade que agora tinha preço. Cada passo sobre a terra dura era um lembrete de que as escolhas têm consequências, e que a vida, mesmo longe do jardim perfeito, ainda podia ser bela. No mundo fora do Éden, nasceram filhos, e a humanidade começou a se espalhar pela terra. Trabalharam, aprenderam, amaram e erraram. Sentiram dor, mas também descobriram coragem. Sofreram perdas, mas também encontraram esperança. Cada geração que caminhou sobre o solo áspero carregou o legado da primeira escolha, a liberdade de decidir e a responsabilidade de viver com as consequências. A história de Adão e Eva não é apenas sobre desobediência ou castigo. É, acima de tudo, uma história sobre o ser humano, sobre como aprendemos, como crescemos e como buscamos a reconciliação com o que perdemos. Ela nos lembra que, mesmo em nossos erros, podemos aprender a valorizar o que é precioso, a proteger o que amamos e a caminhar com coragem, mesmo quando o caminho é difícil.